Olá pessoal, eu sou a Verônica Silva e hoje eu tenho uma pintura bem diferente para ensinar para vocês. Nós vamos fazer olhos de coruja. Bom, primeiro eu vou pedir para a edição colocar aqui do meu ladinho o modelo da pintura que nós vamos fazer hoje. Pronto? Colocou? Então agora a gente pode continuar. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender essa parte dos olhos da coruja. E aí vocês vão me perguntar assim, Vê, mas e o risco? Eu não tenho esse risco. Gente, esse risco faz parte de um projeto especial que uma hora eu conto pra vocês. Mas por enquanto vocês vão conseguir aprender os passos para fazer aquele degradê bem bonito e deixar aquele olho assim, ó, bem impactante. E vocês vão perceber que eu falo durante a aula sobre pintura lúdica. Gente, pintura lúdica, não existe esse termo na pintura em tecido, mas como aqui em casa eu sou rodeada por pedagogos, sabe, por professores, então acabei trazendo esse termo para pintura em tecido. O que é uma pintura lúdica? É uma pintura que mexe com a nossa fantasia, né? Então essa coruja, apesar dela ser bem chamativa, ela não se assemelha à real, ela não é realista, que é mais a vertente dos meus trabalhos. Então, essa coruja é uma pintura lúdica, uma pintura fantasiosa. Dito isso, chega dessa parte toda técnica de nomes, termos e etc. E vamos lá para a aula. Aproveitando que eu estava pintando essa corujinha linda, eu falei, quer saber? Vou mostrar para o pessoal como eu faço esse degradê no olhinho. Então vamos lá que eu vou ensinar vocês como a gente faz esse degradê no olho. Aqui eu tô pintando uma coruja mais figurativa. O que é uma coruja figurativa, gente? É uma coruja que não tem muito branco, então ela não é porcelanizada, mas ela também não é realista. Mas a gente consegue, olhando para a figura dela, entender que é uma coruja. Então por isso que a gente chama de pintura figurativa, né? Um desenho figurativo. Vamos lá, vou ensinar vocês como eu faço o olhinho. Vou aproximar mais a imagem para vocês pegarem os detalhes. Para fazer o olhinho vai ser muito simples. Mas por que eu decidi gravar para vocês um vídeo só sobre o olhinho? Eu vou explicar. Porque muita gente tem dúvida sobre isso. Então vocês podem de repente estar pintando um outro tipo de bichinho, alguma coisa, e querem saber como faz o olhinho. Então vamos lá. O que a gente faz aqui, ó? Quando eu tenho um olhinho com uma parte escura e uma parte clara, tentem começar sempre pela parte clara, tá bom? Por quê? Porque se eu borrar a escura na clara, é melhor do que eu borrar a clara na escura, tá? Às vezes a gente não consegue tirar aquela sujeira. Então o ideal é que a gente comece de fora para dentro. Então comecem sempre com a parte clara, que fica mais fácil caso aconteça algum problema. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pintar com o branco, pincel durinho. Tô usando um 454 número 6, perdão. Vou pintar aqui. Como a minha bolinha de luz, ó, tá vendo? Essa bolinha também é branca, eu vou passar por cima da bolinha. Não tem problema, pode passar por cima da bolinha. Como a gente tá trabalhando com o branco, o carbono não vai ser todo apagado, então a gente preenche toda essa parte aqui com o branco. Para os cantinhos, eu gosto de usar o 421 número 6 ou o número 4, como vocês já sabem aí de outros vídeos. Então eu pego aqui no cantinho, ó, e vou trabalhando com bastante tinta no pincel, porque esse pincel não é feito para preencher. No entanto, a gente consegue chegar bem no cantinho aqui, ó, sem borrar, tá vendo, ó? Passo várias vezes para deixar bem a trama do tecido preenchida, certo? E aí, ó, eu continuo preenchendo tudo de branco, ok? Preenchido tudo de branco, com ele ainda molhadinho, eu vou lá no meu castanho, tinta na pontinha do pincel, quase nada de tinta, e vou vir aqui no cantinho, ó. Por que o branco ainda precisa estar molhadinho? Porque eu quero conseguir fazer um degradê, lembrando de contornar essa bolinha branca aqui, porque ela não pode ficar escura, né? A gente deixou ela branquinha de propósito. Por que a gente trabalha com a base branca ainda molhada? Porque daí o meu castanho não vai ficar aquele castanho forte. Vamos lá, olha a cor dele aqui no potinho e olha a cor que ele tá ficando aqui no nosso desenho. Por quê? Porque o branco tá molhado, então ele vai ficar uma cor mais clara. A gente tá misturando uma cor na outra. Se eu quisesse esse tom mais escuro, eu ia usar ou com branco já seco, tá? Ou com ele, ou sem branco nenhum embaixo. Vou trazer um pouquinho pra cá, ó, no movimento do olho, tá vendo, ó? Nesse movimento aqui mais circular, como se fosse um Czinho. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai deixar secar um pouquinho. Na verdade, eu vou colocar só mais um pouquinho de castanho, pra ele ficar mais parecido com o outro, assim, ó, um pouquinho mais forte, tá vendo? Aí a gente puxa pra cá, ó. Então, que outros olhos vocês podem fazer desse jeito, por exemplo?
Um olho de gatinho fica bonito assim. Vamos lá, um olho de ursinho, talvez, de tigre também fica bonitinho dessa forma, tá? Claro, pode não ser tão redondo, mas o jeito que vocês vão pintar pode ser do mesmo jeitinho, assim, com os mesmos desenhinhos, as mesmas pinceladas, mas não deixando tão arredondado como o da coruja, porque a coruja tem um olho bem redondão, assim, né, que parece até um óculos, né? Agora a gente vai pra essa parte aqui do centro. Pra parte do centro, vou usar o mesmo 454 que a gente preencheu a parte branca. Vou pegar aqui o meu telha, tá? Também podia ser o cerâmica, sem problema. E aí, ó, a gente vai preencher o centro com movimentos circulares. Vou mudar de pincel, sempre falo isso nas aulas. Tem pessoas que conseguem pintar tudo com o mesmo pincel, até os cantinhos, mas eu particularmente não consigo, então eu prefiro mudar de pincel. Vou usar o 421 número 6, pontinha só, ó, vira a pontinha com tinta pra fora. E aí, é só a gente fazer todo o contorno puxando pra dentro, ó, movimentos circulares pra dentro. O que que isso vai fazer? Vai fazer com que a tinta, a carga de tinta maior fique na beirada, ó, e a menor fique aqui dentro. Então, eu não vou tampar o cerâmica ou telha. Posso tampar essa bolinha de nada que tava aqui, porque depois eu posso usar o pinta-bolinhas. É que assim, gente, por que que a bolinha maior a gente não tampou? A gente cobriu com o branco e essa aqui a gente pode tampar. Porque a maior é um detalhe maior, então pra gente conseguir fazer o branco em cima de uma cor escura ia dar muito trabalho. Então o ideal é que a gente não preencha essa parte, tá bom? Agora, essa aqui é super pequenininha, então com pinta-bolinha é muito tranquilo para se fazer. Vou preencher aqui tudo, puxando para dentro com movimentos circulares. Afastar só um pouquinho minha mão para vocês verem mais o movimento da pincelada, ó. Porque o ideal é a gente sempre pegar aqui, né, mais perto da virola. Só que eu preciso que vocês vejam o movimento da minha pincelada. Mais uma vez, eu vou sim trocar de pincel, porque como eu disse, pra mim é melhor colocar um pincel menor para fazer os cantinhos, eu me sinto mais segura. E vou terminar de preencher, pelo menos arrumar esse pouquinho de contorno aqui. Olha só como já tá bem delicado, né? O que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho mais de castanho, bem pouquinho, eu tiro até o excesso no dedinho, ó, aqui, para deixar mais evidente essa minha bolinha branca. Vou lavar meu pincel, pegar o branco, isso tudo enquanto seca esse centro aqui, tá? Vou pegar o branco, ó, enfatizar esse contorno. O que que é enfatizar? É deixar mais aparente, é dar ênfase, né? Ó, tá vendo? Posso até fazer a mesma coisa lá no outro que eu não fiz, ó. Olha que bonito que fica o detalhe, né? Fica mais chamativo, ó, e bem delicado. E também posso pegar e fazer a mesma coisa aqui nesse cantinho, certo? E agora, o que que eu vou fazer? Com o amarelo luz, ou pode ser o amarelo ouro, a gente vai colocar um pouco aqui no centro, tirar o excesso no paninho ou no pratinho e vem aqui com movimentos circulares, ó, para deixar mais avermelhado, certo? Com o pinta-bolinha, a gente pode usar ou o lado 2, aqui eu usei o 1, tá? Pode ser o 2 ou 1. Vou pegar um pouquinho do branco e fazer aqui, ó, um pontinho. O que que eu costumo fazer, ó? Eu bato várias vezes esse pontinho pra fazer com que a tinta entre bem na trama do tecido, tá vendo? Mas, se a gente observar, tem alguma coisa diferente entre um e outro. O que que será que tá diferente? Vamos lá. Nesse aqui, ó, eu dei um contorno pra ele, tá vendo? E esse aqui já não tem. Então, eu vou pegar um pouquinho do preto, vou fazer um leve contorninho aqui, ó, igual a gente fez no outro. O que que acontece, gente? Mesmo pintando lúdico, ou fantasia, ou figurativo, eu não gosto muito de usar o filete. É afinidade, eu não tenho tanta afinidade assim, eu não sou muito fã do filete. Então, eu evito contornos. Então, eu pego e faço esses desenhos assim, ó, pra deixar mais aparente determinada forma. Tá? Então, a gente coloca sempre uma cor escura perto de uma cor mais clara e a gente enfatiza o que a gente quer que fique mais aparente. Então, aqui no caso, eu coloquei um pouquinho mais de preto e aí a gente deu aquela levantada nos olhinhos. Ah, fala aí se não tá ficando super fofa a nossa coruja. Pois é, gente. Lembrando que essas flores aqui, ó, eu ensinei, tá? No nosso Facebook e também no Instagram, tá bom? Então é isso, essa é a diquinha que eu queria dar pra vocês dos nossos olhinhos. A foto já está aqui do meu ladinho pra vocês relembrarem, então vamos lá.
nós aprendemos os olhos da coruja e apesar de vocês não terem o mesmo risco que eu, vocês podem usar essa mesma técnica em outros trabalhos. Então vejam que eu mostrei para vocês como dar mais profundidade na parte branca dos olhos, dar também aquele degradê bem bonito na íris, que é aquela parte mais escura dos olhos, e como fazer também a luz com a parte branca. Quero agradecer a todo mundo que é inscrito aqui no canal, que está assistindo esse vídeo. É graças a vocês que toda vez eu penso sempre num conteúdo para trazer aqui. Dito isso, espero você... Então, para o nosso canal continuar crescendo, eu peço que vocês, se gostaram, compartilhem esse vídeo para chegar em mais pessoas, curta, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Um beijinho e até a próxima!